Olá, estamos mais uma vez com o programa Medicina Explicada. O programa Medicina Explicada é uma produção da Faculdade Med Brasil, uma instituição focada especificamente na construção de cursos de pós-graduação exclusivamente para médicos. E hoje nós temos a imensa alegria de poder receber o professor Dr. Marcelo Batista, que é o professor coordenador do curso de nefrologia, e ele é também professor no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Professor Marcelo, é um prazer enorme poder recebê-lo e é uma honra também. Olá a todos, professor Antônio, a honra é toda minha, agradecer a oportunidade que me foi concedida pela Med Brasil para nós conseguirmos discutir assuntos relevantes na minha área de atuação. Sem dúvida teremos uma transmissão e vamos dizer assim, um bate-papo bem elucidativo e construtivo aqui. Estou à disposição. Muito bom, professor. Professor Marcelo, por gentileza, fala um pouco sobre a sua trajetória desde o início das suas atividades, quando ainda graduando em medicina, e atualmente ainda envolvido na docência, para que os nossos futuros e atuais alunos e alunas da pós-graduação médica na especialidade possa conhecer um pouco do professor Marcelo, por gentileza. Pois não. Eu sou um graduando da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho hoje, estou completando 59 anos. Eu sou formado em 1989 e ao longo de toda essa trajetória e carreira é de um migrante, né? Desde a faculdade eu fiz em vários ambientes o internato e as especializações. Após a formatura, eu ingressei na residência médica da Escola Paulista de Medicina. Lá eu fiz clínica médica, seguido de nefrologia. A partir de 1991-92, ingressei no programa de mestrado da Universidade Federal. Após o mestrado, na sequência, sem muita delonga, o doutorado, qual eu finalizei em 1999. Em 1999, em paralelo a isso, eu prestei serviço como nefrologista e intensivista em diversos hospitais aqui de São Paulo, né? E a partir de 2001, eu ingressei para um pós-doutorado na Tufts University, lá em Boston. Então, eu fiquei 2 anos lá, à época estudando a progressão da doença renal crônica e, primordialmente, em uma bancada, as doenças crônicas não transmissíveis implicadas nesta progressão, em um assunto extremamente relevante. Em 2003, volto a São Paulo, participo da mesma universidade, no setor privado, como docente afiliado, prestei concurso, ingressei como professor adjunto, professor associado e, a partir de 2012, eu também conquistei o título aí no concurso de livre docente da mesma cadeira. A partir de então, eu oriento teses de mestrado e doutorado. Ultimamente, estamos extremamente envolvidos em pesquisas, em colaborações internacionais, não só no âmbito privado. A partir de 2022, eu consegui liderar um grant da FAPESP para a pesquisa de doença crônica não transmissível, e mais especificamente a obesidade no contexto da doença renal crônica, envolvendo hipertensão, diabetes e todas essas patologias que têm impacto epidemiológico relevante. Mais ou menos de maneira abreviada essa a trajetória, né? Perfeito, professor. E é muito bom saber que os professores e professoras da nossa Med Brasil são professores que estão envolvidos ou na
junto à Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, ou USP, e também professores de Harvard Medical School, que também contribuem com o ensino da MED Brasil. Professor, vamos lá, a doença renal crônica, epidemiologia e a importância, qual seria quais são as suas considerações? As conjecturas para o professor Antônio envolvidas na doença renal crônica é de caráter pandêmico. O que é que tem acontecido? A doença renal crônica, ela incorre numa morbimortalidade extremamente elevada. Hoje, a analogia a ser feita aqui é que ela é a ponta do iceberg. Ela é a ponta de doenças crônicas mal cuidadas e mal gerenciadas que determinam uma mortalidade extremamente grande. Eu vou dar alguns números só para nós contextualizarmos o impacto importante dessa doença. A doença renal crônica, e aí eu vou ajudar classificando-a também, e aí o senhor pode, por favor, ficar à vontade em pontuar ou interromper, ela afeta no mundo, estima-se, 800 milhões de pessoas. 800 milhões de pessoas. Por que que isto acontece? Isto acontece porque ela tem, na base da sua geração, duas doenças crônicas que são de elevadíssima prevalência: hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. E na base dessas duas outras condições, que são hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tem por trás a obesidade, e daí a justificativa para todo esse processo da nossa pesquisa frente à universidade, é o nosso grande interesse nisso. Então é uma doença extremamente prevalente, e quando ela acontece, ela frequentemente decorre do tratamento inadequado de doenças como hipertensão e diabetes, doenças que deveriam ser, sem dúvida nenhuma, bem cuidadas pelo clínico, pelo bom nefrologista, cardiologista, endocrinologista e, especificamente, pela saúde pública brasileira. Perfeito. E a gente pode dizer que a doença renal crônica afeta cerca de 10% da população mundial e está associada a alta mortalidade cardiovascular. É uma doença, né, professor, silenciosa e progressiva, com forte impacto no sistema de saúde, tanto aqui no Brasil como fora. Professor, doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes, hipertensão, qual é o impacto na ocorrência da doença renal? Excelente pergunta. Se nós tomarmos a obesidade como fator de risco, seria como uma pirâmide. Em 2002, o National Kidney Foundation já estabelece essa pirâmide. E existe uma analogia entre essas duas condições. A gente fala lá na ponta que a doença cardiovascular concorre com a doença renal. Ela tem na sua base a obesidade, que gera a hipertensão e o diabetes. Se nós tomarmos a obesidade como base da pirâmide e aceitarmos como de fato ocorre que ela acomete 30% da população brasileira e provavelmente na mesma monta ou mais a população mundial, há de se esperar que realmente nós estejamos enfrentando para o futuro próximo a pandemia da doença renal crônica, se não bem gerenciada. Destes, se nós formos ver pacientes diabéticos que perfazem em torno de 8, 7, 9% da população brasileira, sem extrapolar para outros países, e que destes 30 a 35% são acometidos da doença renal, então este ápice da pirâmide tornar-se-á um óbice muito grande em termos de mortalidade. Professor Antônio, para o senhor ter uma ideia, a mortalidade de um paciente que é acometido pela doença renal crônica, aí eu vou conceituá-la um pouquinho mais, e que chega à diálise, a mortalidade cardiovascular é 10 vezes maior do que a população geral.
com o grande problema gerado é de que é uma doença assintomática, a doença renal crônica. 44, isso eu estou trazendo números gerais para nós nos darmos conta do tamanho dessa pandemia. A nossa estatística assim, dá conta que 44 a 50% da doença renal só é descoberta nas suas fases terminais. Então, do ponto de vista de diagnóstico, então é de extrema importância que ele seja feito na população de risco. E aí que está o grande problema da saúde pública, porque é uma doença assintomática e requer o acesso da população à saúde básica. Sim, essas condições que o professor acabou de dizer são as principais causas das doenças renais crônicas. Diabetes e hipertensão danificam progressivamente os néfrons, né, professor? A obesidade agrava inflamações e resistência à insulina e vai acelerando o declínio da função renal. Professor, antes de fazer a terceira pergunta, eu queria que você pudesse nos dizer sobre o curso que você está coordenando, o curso de nefrologia, pós-graduação médica. Quais são as expectativas que os seus alunos e alunas médicas podem contar firmemente que serão alcançadas essas expectativas com a sua coordenação, por gentileza? Perfeito. A expectativa é a melhor possível no sentido de formar não só na especialidade um bom médico, mas de trazer a formação do clínico focado em pesquisa, número 1, focado na assistência médica extremamente dirigida ao atendimento priorizado do paciente, com tecnologia e com acesso à informação de ponta. Ao longo dessa nossa trajetória de curso de 2 anos, nós teremos diferentes módulos que abrangem não só essa raiz que nós comentamos das doenças crônicas não transmissíveis vinculadas à doença renal, como também a insuficiência ou lesão renal aguda, os problemas vinculados e a abordagem do transplante renal, as doenças infecto-inflamatória vinculada à alteração da função renal, a visão das diferentes especialidades inseridas no contexto da abordagem do paciente com doença renal crônica. Abordaremos os fenômenos autoimunes geradores de lesão renal crônica, até doenças raras, como é que elas podem ser abordadas, isso tudo dentro de um contexto inovador. Qual que é o contexto inovador do nosso curso? É um curso de ponta, informação atual, mas focada na assistência médica e blindada pela pesquisa. Então, ao longo desses 2 anos, além de ter todo esse capital e uma bibliografia online à disposição em cada módulo do curso, nós teremos pessoas do nosso grupo especificamente formadas para as sub-áreas de cada módulo determinando, monitorando, orientando, acessando a informação e refazendo as bases teóricas e a abordagem prática pautada nas diretrizes mais contemporâneas de cada tipo e matéria da doença renal. Então, professor Antônio, as expectativas são as melhores possíveis. Esperamos que, ao final desses 2 anos, nós formemos não só um bom nefrologista, ele é focado no bom médico que sabe acessar a informação, abordar o paciente, buscar, através de uma pesquisa sistemática e objetiva, a melhor solução para o problema do paciente. Então, as expectativas são, nós estamos extremamente motivados e com um grupo de profissionais extremamente gabaritados. Essa é sempre uma excelente informação para aqueles que têm a vocação, o desejo,
e querem fazer a pós-graduação em nefrologia na Med Brasil, porque esse é o objetivo, fazer com que possamos compartilhar o melhor do conhecimento médico para ampliar ainda mais as condições de melhor diagnóstico e proposição de um tratamento. Professor, há uma nova definição da doença renal crônica no cenário geral da doença. Fala um pouquinho sobre essa nova definição. Isso aí. A definição, ao longo dos anos, ela vem sendo moldada e pautada por diferentes categorizações. Ela passou a ser bimodular a partir de 2012 e passou por pequenas ou outras definições, mudanças nessas definições. Nós usamos 2 parâmetros e não é difícil. A gente tem feito simulações, eu vou fazer esse parêntese antes de entrar especificamente na definição. Quando a gente muda o standard, o modelo de definição, a gente muda muito a estatística. Então, ao considerar tal número ou outro, você muda muito a incidência, a prevalência de determinada doença. Isso vale para todos. Então, a partir de 2012, ficou estabelecido, já vinha antes, mas que os valores da creatinina sejam corrigidos por uma variável que chama taxa de filtração glomerular estimável, que na verdade não é uma variável, é uma fórmula que tem como base a creatinina. Então, a partir de 2012, não é só o valor da creatinina, é o valor da creatinina associado a uma fórmula que inclui a idade do paciente, inclui o sexo do paciente, e nessa fórmula, o nomograma, a mais atual é de um sistema que chama CADIGO, que é o sistema mundial, que foi referendado agora em 2021. Além desta taxa de filtração glomerular estimada, que tem como pauta a creatinina, se usa também a excreção urinária de albumina. De sorte que nós temos 2 variáveis primárias, a primeira mencionada, que é embutida numa fórmula, e que gera 5 estágios da doença renal crônica. A primeira são as fases mais leves, moderadas da doença, e a quinta seria a doença renal crônica no seu estágio final ou no paciente com indicação para a diálise. A diálise hoje nós conceituamos de terapia renal substitutiva, é o nome clássico. E existe uma outra estratificação paralela a essa taxa de filtração, que é a excreção urinária de albumina, que é feita em 3 níveis. A1, A2 e A3, sendo A1 aquela em que a excreção não é detectada ou é abaixo de 30 miligramas por grama, o estágio A2 de 30 a 300 e o A3 acima de 300 miligramas por grama de creatinina em termos de albumina urinária excretada. Vale realçar aqui, professor, que algumas questões mudaram ao longo dos anos. Então, nós não necessitamos, e até para fins de facilitar essa classificação, nós não necessitamos de coleta de urina de 24 horas para, quer seja a avaliação da proteinúria, quer seja a avaliação do que chamamos clearance de creatinina. Então, com a fórmula, eu consigo, através da creatinina, estipular esses 5 níveis, e com a amostra isolada de urina, eu consigo definir. A partir daí, nós construímos o que nós chamamos de mapa de calor, ou heat map, da taxa de filtração. Com este heat map, eu consigo estratificar não só o grau da doença renal, com essas 2 pautas, mas também a gravidade do paciente do ponto de vista de risco de evento cardiovascular. Então, daí a importância de se padronizar isso. E isto é universal hoje, isto é também corroborado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, e as diferentes sociedades, em linhas gerais, seguem a mesma regra classificatória. Então, esta é a classificação para a doença renal crônica que se concebe atualmente, serve muito bem e é extremamente simples, acessível a todo clínico. Perfeito. E, professor, e as dificuldades no diagnóstico de biomarcadores? Podia falar um pouquinho mais sobre esse tema?
Esse é um tópico extremamente importante. Então, eu vou dividir isso em dois cenários. Quando nós falamos no cenário crônico, em que a mudança desses valores de creatinina ele é mais lento, então a gente consegue, do ponto de vista classificatório, acompanhar isso em meses, o segmento, e num cenário mais agudo, que é o cenário que não está na discussão atual, mas vale a pena mostrar um pouquinho, que é a história da lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda. O biomarcador clássico ainda é a creatinina. Existem uma gama, uma miríade de biomarcadores. Em nefrologia, isso é um calcanhar de Aquiles, principalmente neste cenário agudo. No cenário crônico, encontrou-se uma solução, que é a utilização de um outro biomarcador em conjunto com a creatinina, que se chama cistatina C. Por que eu estou falando da cistatina C, além de vários outros que existem? A cistatina C, ela, a partir da década de 90, e nós, na Universidade Federal, na disciplina de nefrologia, e outros colegas de outras universidades já têm diversos trabalhos validando essa cistatina C, ela é uma molécula que não sofre a interferência de variáveis as quais a creatinina sofre. Então, ela refina a definição e o estágio da doença renal crônica dentro de um contexto geral. Ela é uma glicoproteína, ela não sofre a influência da massa muscular como a creatinina, ela sofre em menor monta a influência da idade, ao contrário da creatinina, que, como sabemos, e aí vale outro parêntese, a creatinina deriva da creatina e, portanto, ela sofre um grande impacto da massa muscular do indivíduo. Vou exemplificar aqui para sintetizarmos de maneira mais concisa. O indivíduo muito musculoso, ele pode ter a creatinina alta e a taxa de filtração baixa só pela magnitude da massa muscular. E ele nos dá a falsa impressão de que tem uma doença renal crônica, o que não é de fato. Contraponto a isso, se nós formos ver, por exemplo, um paciente com a sarcopenia grande, com a desnutrição grande, com a inflamação, neoplasias avançadas, ele não tem massa muscular, ele tem uma creatinina bem reduzida, que, se jogada nesse numograma, nesta fórmula, nos dará uma taxa de filtração falsamente boa. Então, especificamente para esses dois extremos, a creatinina não é um bom marcador, não é um bom biomarcador. A partir da década de 90, a cistatina C veio nos ajudar e vem a reboque da cistatina C outros biomarcadores que eventualmente poderão ser utilizados comercialmente. Então, tem o NGAL, tem a Kim-Protein, tem a NAFGL, e todos eles são testados primordialmente no cenário da lesão aguda e depois extrapolados um pouquinho. Isso tem sido um fato histórico, não necessariamente nesta sequência. Então, hoje, para resumir, o biomarcador utilizado e que agrega valor à creatinina chama-se cistatina C. A ponto que, a partir de 2021, 2019, ela já pode ser incorporada nesta fórmula do CADIGO, que a gente chama CKD-EPI, que é de Chronic Kidney Disease Epidemiology. Esta é a fórmula oficial e a mais utilizada e a que é referendada pelas diferentes diretrizes para classificar a doença renal crônica. Então, esses biomarcadores nos ajudam a definir e de certa forma, a estratificar o risco cardiovascular do paciente quando nós a aferimos de maneira adequada. Perfeito. Professor, eu ia até fazer um comentário, mas antes disso eu vou perguntar a você uma coisa que é muito interessante. Nós sabemos que muitos médicos e médicas no Brasil não tiveram a oportunidade de fazer uma residência médica, por diversos motivos. Talvez
por conta de que não passaram no concurso, ou porque o motivo é que à época não teve possibilidade por razões outras. E hoje eles atuam na área de nefrologia, eles não são especialistas e eles não são pós-graduados, não tiveram a oportunidade de um ensino acadêmico. E já estão atuando na área há mais de 6, 7, 8 anos no interior do Brasil. E, é claro, essas pessoas não vão voltar a buscar uma prova, buscar realizar a residência médica na especialidade. E a pós-graduação, ela vem de encontro a essas pessoas que têm interesse em conhecer mais, em ser mais úteis, em estar mais bem preparados para atuar junto aos seus pacientes, não só principalmente no interior do Brasil, nos grandes rincões do Brasil, mas também nas capitais. Nós sabemos que a residência médica é o padrão ouro, é o desejado. Infelizmente, não é possível para muitos casos. A pós-graduação vem buscando trazer a possibilidade para que esses médicos e essas médicas não só atuem, mas atuem com mais conhecimento, com mais capacidade de ser melhores profissionais na área. E sabemos também que só existe 2 formas de termos um especialista em nefrologia no Brasil. Uma é residência médica e a outra possibilidade seria realizar uma prova de título junto à sociedade médica e para que isso ocorra, o médico deve respeitar todas as exigências do edital de uma sociedade médica, caso ele queira fazer essa prova. Inclusive, com a residência médica, ele já é especialista, nem precisaria fazer parte da sociedade, mas a maioria quer fazer parte da sociedade, porque a sociedade médica é um marco também extraordinário na carreira do médico. Ele poder estar participando de uma sociedade médica também é algo muito interessante, visto que as sociedades são instituições que alavancam ainda mais o conhecimento do médico. Para aqueles que não vão fazer residência médica, porque não têm condições, já atuam na área, a pós-graduação é uma possibilidade para alavancar a sua condição atual, para que ele possa melhor compreender as dinâmicas e as necessidades de um nefrologista. E, é claro, aquele que faz a pós-graduação médica, que já está, às vezes, há 10 anos atuando, pode, caso queira, tenha interesse, atendendo às normas e editais da Sociedade de Nefrologia, pode também tentar uma prova para que ele possa ganhar o título. Qual é a sua fala para esses médicos especificamente que não puderam realizar a residência médica e que não estão aptos nem mesmo tecnicamente para fazer a prova de título junto à sociedade médica e que agora vão se matricular para o curso de pós-graduação? Qual é a sua sugestão para esses médicos? Então, vamos de um conceito, como o professor Antônio mencionou, né, o gold standard, né, o padrão ouro que, infelizmente, nem sempre é alcançável à formação médica e é regulamentado e é importante, e a gente ressalva aqui, e eu tenho certeza que o Médico Brasil também ressalva, é a residência médica. Passando para exatamente uma larga e grande margem da população de médicos que não tiveram acesso por quaisquer motivos à residência médica, o curso de pós-graduação, com esta ênfase que nós realçamos no início, ela tem 2 complementaridades que eu considero fundamentais. Olha, professor, eu sempre considero que o aluno tem várias fases e vários degraus. Não existe o aluno ou médico ruim, desinformado, existe
o nível de informação e o nível de ensino. É da onde o aluno ou o médico está e o grau de informação que nós o brindamos para trazê-lo a um patamar mais alto. Eu acho que isto diz tudo. Se nós propomos um curso de pós-graduação com informação atual, coerente, contemporânea, voltada ao paciente, com um padrão ético adequado por um grupo que, modéstia à parte, nós consideramos extremamente capacitado e voltado à área acadêmica, nós trazemos o aluno interessado e que eventualmente não teve acesso, mas não se restringe só ao que não teve acesso, como o senhor bem falou, à residência médica. Ela serve para o nefrologista sensu lato que se interessa por informação, formação, pesquisa contemporânea na área de nefrologia para complementação da sua formação. Então, não nos interessa se o aluno tem 1 ano de formado, 15 anos, 30 anos, se ele atua em qualquer rincão do Brasil. Nos interessa o quanto e a magnitude que será cada vez mais importante que ele ganhe de informação e formação dentro do contexto desses 2 anos, né? Lembrando, óbvio, que o Gold Standard é a residência, mas nós não excluímos, inclusive, quem tem a residência, porque o material que está preparado e disponibilizado, ele vai muito além. Ele vai, ele será, e aí eu não tenho dúvida, extremamente útil para a população de médicos, mais especificamente perfeito, professor. Que formará também um excelente médico clínico. Sem dúvida, eu faço até um comentário aqui, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou fazer um comentário. Nós estamos também nos Estados Unidos e lá todos os médicos, ao concluir seus cursos de graduação, eles já vão direto para a residência médica, e isso é absolutamente normal nos Estados Unidos. E lá nós temos curso que como esse que nós estamos apresentando, e 99% dos cursos, quase 100%, ele é prestigiado por nefrologistas, que preferem estar atualizando-se com cursos que acontecem nesse mesmo formato nosso, do que estar se atualizando com cursos rápidos ou congressos que são também importantes, os congressos realizados pela sociedade, fundamental, é muito interessante, mas o curso que nós estamos ofertando é um curso mais denso, um curso ainda mais completo, de 2 anos, e a sua fala no sentido de que outros médicos, inclusive médicos que já realizaram residência médica, poder estar conosco, atualizando, porque medicina não para, medicina principalmente com a inteligência artificial e os novos medicamentos, as novas propedêuticas, ou seja, as novas inovações, digamos assim, estão a cada 2 anos, a cada 3 anos é um pulo, é um salto. E, sem dúvida alguma, médicos que concluíram a pós-graduação, a residência médica, que é o padrão ouro, estando conosco, estarão seguramente atualizando-se ainda mais para ser ainda mais capazes de melhor atendimento aos seus pacientes. Professor, fala um pouco sobre o tratamento convencional, o que teria para nos falar sobre isso? Ótima pergunta, porque nos últimos 6 anos ficamos estagnados, vamos dizer assim, não estagnados, mas ficamos estacionários do ponto de vista de tratamento farmacológico durante décadas. E aqui nós estamos falando da doença renal crônica sensu lato, né? Aquela que envolve as doenças crônicas não transmissíveis. O tratamento, ao longo da década de 80, quando foi descoberto aí o bloqueio do sistema renina-angiotensina,
década de 90 e 2000, se restringiu em termos de proteção renal, especificamente falando do rim, não das doenças de base, aos inibidores da enzima conversora da angiotensina, né, e os bloqueadores de receptores da angiotensina 1. Então, esses fármacos que, na verdade, fazem parte do mesmo sistema em termos de mecanismo de ação, reinaram, e só a ponto de curiosidade, o primeiro inibidor da enzima conversora da angiotensina, que é o captopril, ele foi descoberto no Brasil, né? Esse sistema, ele consegue reduzir a pressão, então esta classe de medicamentos é um dos fármacos importantes e ainda contemporâneos no tratamento da hipertensão, mas que promovem mecanismos de ações adicionais que conferem uma complementaridade em termos de proteção renal. Então, vale voltar um pouquinho atrás, até então, antes desses fármacos que são considerados entre aspas, antigos, que datam lá da década de 90, os primeiros estudos, 93, 94, o que é que existia? Existia o controle metabólico do diabetes, e isso indiretamente favorece, né, o rim, o controle dos níveis de pressão arterial, independente do mecanismo de ação do fármaco, que certamente é de relevância na proteção renal, e o controle da obesidade, o controle do colesterol, tudo isso obtido ou complementarizado, por assim dizer, com as medidas higieno-dietéticas ou não farmacológicas. Dieta, exercício, então isso tudo lá atrás, e a partir da década de 90, esse bloqueio do sistema renina-angiotensina. Então, professor Antônio e espectadores, até lá em meados de... Isso é uma história muito importante para a gente contar, e aí eu não sei se já vem mais alguma pergunta, mas vale, foi a partir de 2018 e 2019 que eu costumo dizer que o nefrologista ficou na moda. Porque o nefrologista, muitas das pessoas que não são da área médica, nem sequer sabiam o que era a especialidade de nefrologia. Ela passa a ser importante, embora sempre o tenha sido, muito em função do aspecto epidemiológico que eu mencionei inicialmente da nossa conversa, mas também pelos novos fármacos descobertos e que implementados conferem uma proteção renal e que a gente chama hoje agora, sentado aqui do alto de 2025, dos pilares da proteção renal no paciente com doença renal crônica. Sem dúvida, e a gente sabe que o controle rigoroso da pressão arterial, glicemia, o uso de inibidores da ECA e da BRA, redução proteica moderada na dieta e o acompanhamento nefrológico regular, são a base, né, professor, do tratamento convencional, além do que o professor acabou de dizer. Professor, novos avanços na prevenção da doença, da progressão da doença renal crônica. O que teria o professor Marcelo para nos contar? Perfeito. E aí vale um dado histórico e uma história embutida neste contexto. Lá no final da década 99, 2001, existia um grupo, existe ainda um grupo de fármacos para diabetes que se chamam as glitazonas. Algum de nós vai nos lembrar. E alguns deles conferiram um efeito adverso que eles corrigiram o diabetes e em alguns pacientes resultavam numa mortalidade maior. Então, a gente não conseguia associar um benefício metabólico e um bom desfecho do paciente. Então, as agências reguladoras, o FDA americano, portanto, e a Agência Europeia de Medicamentos, fez com que, a partir da década de 2000, e obrigou todos os estudos em diabetes, olha essa breve história, tivessem como objetivo, além do desfecho do diabetes, do controle metabólico, etc., uma segurança cardiovascular. Então, eles falaram para a indústria farmacêutica, olha,
todos os fármacos que vocês desenvolverem terão que ter comprovada segurança cardiovascular, porque lá atrás descobriu-se que essas glitazonas possivelmente resultavam em alguns pacientes de uma mortalidade ou de eventos cardiovasculares maiores muito vinculados ao efeito colateral. Alguns diziam que era taquicardizante, ativava o sistema nervoso simpático, outra absorção de sódio, enfim. E a partir daí foram feitas as pesquisas. Como a ciência quase sempre não caminha linearmente, descobriu-se novos fármacos que não só conferiram a segurança cardiovascular, como protegiam e agregavam valor na prevenção, que a gente chama hoje de cardiorrenal. Porque ao proteger o rim e a progressão da doença renal, você reduz a mortalidade cardiovascular e vice-versa. Então, esses desfechos são combinados. Qual foi o primeiro avanço? O primeiro avanço foram os inibidores do cotransporte sódio-glicose. O que são esses fármacos? Desenvolvidos, portanto, para diabetes, eles atuam nos rins, então veja o mecanismo de ação, embora nós não saibamos ainda desvendar todos eles, nós temos feito pesquisa, não só neste temático que eu estou encabeçando, mas já tem ao longo dos anos. Eles impedem a absorção de glicose no túbulo renal, e ao fazer isso, você excreta mais glicose pelos rins, e arrasta, por dizer assim, o sódio. Então, você perde sódio, você perde glicose, ele confere uma redução bem tênue na pressão arterial, inicialmente, ele produz um controle metabólico em termos de glicose e protege o rim e reduz a mortalidade cardiovascular. Isso, professor, gerou um impacto tão grande que a partir de 2019, olha, isso é bem recente, se nós contarmos os 50 anos que nós passamos, que a Sociedade Americana de Diabetologia colocou que todo paciente, lá em 2019, diabético, com algum grau de disfunção, teriam que obrigatoriamente utilizar essa classe de drogas, não só para o controle do diabetes, mas principalmente para a proteção renal. E se ganha em termos de proteção renal em até 40% de retardo no encaminhamento do paciente à diálise. É um impacto extremamente grande. E esse foi o primeiro grande boom. Isso foi expandido para a população de pacientes sem doença renal crônica vinculada ao diabetes. Então, hoje, o paciente com doença renal crônica, com algumas especificações, e principalmente também aqueles com proteína urinária aumentada, devem utilizar esses fármacos para fins de proteção cardiorrenal. Esse é o primeiro. Se tivermos tempo, temos mais 2 fármacos configurando os 4 pilares da proteção renal. Vamos lá neles? Podemos? Eu poderia falar sobre os inibidores de SGLT2 e o finerenona, que mostrou que pode reduzir também, né, professor? Isso. A progressão da doença, mas se quiser, vamos lá. Então, esse de SGLT2 é esse que eu estou falando. Então, exatamente. Exemplos desse, a dapaglifosina, a empaglifosina e a canaglifosina. Esses nós elencamos como fármacos inibidores do cotransporte sódio-glicose, que são esses ISGLT2, de comprovado benefício cardiorrenal. Então, eles passam a ser indispensáveis na proteção renal. Então, esse é o segundo pilar, se nós lembrarmos que o primeiro pilar está lá atrás, na década de 90, que é o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Mais recentemente, surgiu o que o professor acabou de mencionar, chama-se finerenone. O finerenone surgiu, e tem 2 estudos, que chama Fidelio e Fígaro, são nomes de ópera, a partir aí de 2020 e 2022, que são medicamentos que bloqueiam os receptores de mineralocorticoides. E ele oferece uma adição de proteção renal e de proteção cardiovascular. Então, existem esses 2 estudos, o Fígaro e o Fidelio, e a consolidação deles que chama Fidelity, mas enfim, um demonstrando
uma redução na mortalidade e de eventos cardiovasculares, como desfecho primário, e o segundo mostrando uma redução do desfecho renal, que é inserção em diálise, queda de taxa de filtração glomerular significativo e ou morte de causa renal. Então, ele complementa um benefício observado naqueles pacientes que já estão com inibidor de SGL, que mesmo assim persistem com disfunção renal e excreção urinária aumentada de proteína. Então, ele hoje, esse finerenone, para você ter uma ideia, diferente do ISGL, mas vai chegar lá, ele é aprovado para utilização em pacientes com doença renal do diabetes, só até o momento. Tem um estudo que se chama FIND. Esse estudo FIND está em desenvolvimento, deve estar aí o ano que vem, acho que prometeram para 2027, ele será aberto e ele é para a população de pacientes com doença renal sem diabetes. E deverá seguir o mesmo caminho dos ISGLT2, que é proteção renal global independente da etiologia. Então aí temos o terceiro pilar. E qual que é o quarto pilar? E aí o avanço e a proteção renal, depois nós vamos fechar em termos de progressão com um conceito mais amplo. O quarto pilar são os remédios, e a gente pode ver que por esses caminhos sinuosos é que caminha o progresso da ciência e por que não, da proteção renal. Esses remédios, inicialmente concebidos para o tratamento também do diabetes. Quais são eles? Os agonistas GLP-1. Qual é o famoso agonista GLP-1? Liraglutida, vamos lembrar lá atrás, é o que chamávamos Victoza, depois passou a ser Saxenda. Mais recentemente, a semaglutida, cujo nome comercial é o Ozempic, mais recentemente o Wegovy. A reboque deles, tem toda uma linha de pesquisa pautada nesses fármacos, que inicialmente concebidos para o diabetes, passaram a ser utilizados como drogas anti-obesidade, e que muito recentemente, e é muito recentemente mesmo, professor Antônio Espectadores, em 2024, nós estávamos lá em Estocolmo, foi um estudo na nossa área de grande impacto, que chamava-se FLOW, que nada mais é do que a utilização da semaglutida para testar se conferia a proteção renal naqueles pacientes com doença renal do diabetes. E assim aconteceu. Ele confere uma proteção adicional aos pacientes que já faziam uso, na sua maioria, ao bloqueio do sistema renina-angiotensina, alguns deles já com ISGL, e utilizando agora o agonista GLP-1, conferindo uma proteção adicional de 20% neste desfecho renal que eu mencionei. Vale a ressalva que, previamente, um outro estudo que se chamava SELECT, que foi construído na esfera primordialmente da obesidade e cardiologia, já houvera aprovado que a semaglutida protegia o indivíduo com excesso de peso e doença cardiovascular da ocorrência de um outro evento cardiovascular e com a proteção significante. Então, além de proteger, consolidando essa informação dos pilares, e não só que o que protege o rim não é inexorável, mas frequentemente, na maior parte das vezes, protege da doença cardiovascular e vice-versa, esses fármacos conferiram proteção cardiovascular e em 2024 consolidou a informação que confere a proteção renal na população de pacientes com diabetes. Novos estudos, portanto, como é assim feito na ciência, estão sendo executados na população de pacientes com doença renal sem diabetes. Então, nós fechamos assim os 4 pilares com inovações grandes, extremamente recentes, com nível de informação que vai mudando, eu diria, a cada 2, 3 meses, da utilização desses fármacos como consolidadores da proteção renal. Perfeito. A gente vai terminando a nossa medicina
Explicada, perguntando para o professor Marcelo, que é o coordenador do curso de pós-graduação médica na MED Brasil, uma pergunta que é muito interessante para vocês que desejam realizar a pós-graduação em nefrologia junto à MED Brasil, sobre as perspectivas. Esses próximos novos médicos que concluirão o curso de pós-graduação médica na MED Brasil, ou os que vão concluir a residência médica, ou, enfim, qual é a perspectiva da especialidade e para a doença, né, a doença renal crônica, para o futuro? Qual é a perspectiva, na sua opinião, no seu olhar, nas suas pesquisas diárias, para os próximos 10 anos, 20 anos, professor? Perfeito, professor Daniel. Excelente pergunta, né? Quando nós nos inserimos neste campo como médico, nós geramos uma série de muito em função dessa questão da doença renal crônica, um fenômeno pandêmico. Então, o campo será aberto a novos profissionais, isso a gente não tem dúvida. Nós estamos nos últimos 5, 6 anos vivenciando a descoberta de novos fármacos que especificamente são endereçados à doença renal, e nós estamos sendo consolidados enquanto especialidade a especialidade do bom médico. O que é o bom médico? O bom médico é o que sabe a atenção médica primária e que sabe expandir os seus objetivos dentro de uma especialidade cuja nefrologia se insere atualmente, como quando eu brinquei no começo, que é a especialidade da moda. Não é que a especialidade por ser da moda. Ela é uma especialidade que, do ponto de vista epidemiológico, está se tornando extremamente prevalente, porque ela está assentada em doenças crônicas não transmissíveis de muito grande prevalência. Então, o campo será aberto às inovações, não só vinculadas à doença renal crônica, mas às outras subespecialidades da renal senso-lato. Perfeito. Pois é, professor, com o envelhecimento populacional, a gente vê a maior prevalência de doenças crônicas. Espera-se que vai ter um aumento de casos de doenças renais crônicas. No entanto, novas terapias e a medicina personalizada oferece uma esperança muito boa para reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida da população. Professor, foi uma honra poder contar com a sua presença no Medicina Medicina Explicada, que é um programa da MED Brasil. Muito obrigado, eu agradeço a MED Brasil, particularmente um honroso convite. Será um curso e uma oportunidade única de formar ou de consolidar a formação de profissionais que, sem dúvida, serão bem inseridos na nossa sociedade médica. Muito obrigado. E, mais uma vez, concluímos o Medicina Explicada, que é um programa da MED Brasil que desenvolve 18 cursos de pós-graduação médica com o cuidado de trazer professores da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, né, a USP e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Para vocês, um grande abraço, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima edição do Medicina Explicada.